Fala pessoal, eu sou o Felipe Genovese, host do Elite Podcast, sejam todos bem-vindos. No bate-papo de hoje eu vou conversar com o Cauê. Conferindo esse episódio até o final, você vai ver a gente falando sobre filantropia, caridade, a gente vai falar sobre a Ordem de Molay, sobre a maçonaria, a gente fala sobre política, a gente fala sobre a necessidade de atenção que as pessoas têm, a gente fala sobre os tipos de caridade, como você pode doar seu tempo, você pode doar alimentos ou você pode doar dinheiro. A gente também fala sobre a distribuição de comidas nas ruas. Como que você pode ajudar também. Você pode ajudar cozinhando, você pode ajudar doando alimento, doando dinheiro ou até mesmo indo no local contribuindo com a distribuição dos alimentos. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Vocês podem também entrar na minha página do YouTube pessoal, Felipe Genovese. Eu procuro postar conteúdos diariamente lá falando sobre inglês, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e muito mais. Um bom episódio para vocês. Até mais. Fala pessoal, tô aqui com o Cauê. Cauê, se apresenta pra galera. Pô, não tenho muito o que apresentar, mas meu nome é Cauê. Vim aqui falar com o Felipe um pouquinho. É um assunto bem interessante, filantropia. A gente vai bater um papo. Participo de um grupo aí voltado pra filantropia. E aí a gente vai ter esse papo bem bacana, bem importante, que eu tenho como experiência de vida aí, que é muito bom. Se cada um de nós fazer um pouquinho, trazer o amor próprio só um pouquinho para outras pessoas, vai ser muito bom. Com certeza, cara. Eu acho que uma experiência que eu tive não tanto tempo atrás é que, cara, tá todo mundo na correria e eu acho que é justo. Eu acho que é justo as pessoas, entre aspas, bem entre aspas mesmo, serem egoístas, sabe? Tipo assim, às vezes eu tô na correria, cara, eu não tenho tempo de pô, se eu parar pra olhar pro lado, eu tô perdendo meu tempo, tá ligado? Então, quando eu entendi que tá todo mundo na correria, é um choque. Porque às vezes você fala, às vezes eu quero ser escutado, sabe? Um negócio assim. Mas... E aí, depois que você entra nessa corrida de rato, que é essa vida de adulto, às vezes você fica meio sem tempo pra poder ajudar os outros. Mas existe uma parada que é a filantropia aí por trás, né? E eu queria entender como que começa a filantropia na sua vida, claro. Como que você trabalha isso e como você acha que a gente deveria trabalhar na sociedade, dentro dessa correria. Pô, cara, você falou um tópico muito importante, que é a gente quer ser ouvido. E eu vivi isso na rua quando eu fui fazer uma das filantropias, que, pô, muitas vezes o pessoal às vezes tá sem comer, tá sem o que vestir, tá sem uma coberta pra passar a noite numa noite fria. E às vezes ele só quer bater um papo, cara. Às vezes só quer trocar uma ideia, só quer falar sobre o time dele, porque ele também tem um time. E eu já vivi isso, cara. É sinistro. Tipo, o cara vir trocar uma ideia com você e falar, pô, e o Flamengo, e o São Paulo? Você fala, caramba, o cara só quer ser tratado como uma pessoa normal, cara. Ele só quer isso. E às vezes as pessoas não entendem isso. Às vezes você tá ali no farol, o cara vem falar com você, já fecha o vidro. Existe esse preconceito em muitos lugares. E eu entendo, porque às vezes existe sim o pessoal na rua que não quer só o bem, né? Às vezes praticam mal, sim. Às vezes praticam mal às vezes até pra ter o que comer, mas não é certo. De qualquer forma, não é certo. Se ele se dignar a pedir, vai ser melhor, vai ser mais honesto. Por mais que seja mais difícil, vai ser mais honesto, né? E, cara, filantropia entrou na minha vida eu bem pequeno. Meu pai fazia alguns trabalhos sociais por conta do grupo que a gente participa, que é a Ordem de Molay. E ele fazia alguns eventos em associações da igreja, né? Essas paradas de igreja eu não sou muito ligado, mas... Ele se vestia de Papai Noel no final do ano, na Páscoa... Seu pai? Isso, meu pai. Uhum. Levava um chocolate pra cada criança. E até eu entender que, pô, meu pai se vestia de Papai Noel pra agradar as outras crianças, foi muito difícil pra mim, cara, porque eu tinha muitos ciúmes. Sério? Só que, pô, depois eu fui entendendo que chegava no Natal, eu ganhava 10, 20 presentes da minha família. Aquela criança ia ganhar um presente só, cara. Presente porque meu pai foi lá e fez. Porque muitas vezes elas não vão ganhar. Muitos lugares não vão ganhar. Então, isso me tocou muito quando eu entendi
E aí, com meus 15 anos, eu fui convidado, né? Fui convidado meio que com o pé dentro da Ordem de Molay. E aí eu aprendi filantropia, comecei a participar. Conheci uma caravana chamada Caravana Algodão Doce. O pessoal faz serviço comunitário morador de rua, né? Entrega marmita à noite, coberta, roupa. E, pô, cara, é sensacional você sair pra rua e ver o pessoal, falar com o pessoal, é diferente. É uma parada que todo mundo teria que viver um pouquinho pra entender, porque é muito fácil eu falar aqui, né, e você, pô, legal, uma situação legal, mas quando você vive, cara, que às vezes você vê uma criança pequenininha ali, você vê o cara que eu te falei, só quer trocar uma ideia, só quer falar do time dele, só quer falar como foi seu dia, né, você tá bem, às vezes o cara só quer isso, cara, só quer saber se o simples, o básico, só quer ser tratado como uma pessoa normal. E na rua, cara, é diferente. Na rua o pessoal não tem esse tratamento. Na rua... Você fala na vida, assim, no dia a dia. Você tá na correria e tal. E às vezes, cara, eu vou falar pra você, ó. Em algumas experiências que eu tive na rua, fazendo esses trabalhos sociais, eu conheci médico, advogado, eu conheci... Morador de rua. Engenheiro, morador de rua. Cara que... Pô, um exemplo, esse médico que eu falei, ele examinava todo mundo na rua, cara. Não é que ele perdeu a consciência, não, ele examinava todo mundo na rua. Ele era consciente. Era consciente. Mas alguma coisa aconteceu na vida dele e ele foi morar na rua. Ele teve um trauma que a mulher e o filho dele morreram num acidente de carro. Caralho. E aí, tipo assim, histórias, não sei se isso é verídico, posso estar falando até uma mentira aqui, mas... histórias que o cara tem milhões na conta, entendeu? E como pode o cara com milhões na conta morando na rua? Então, cara, é complicado, né? Às vezes o cara só quer ser tratado como uma pessoa normal. Só quer ter um papo com uma pessoa normal, sem ser tratado de forma diferente. Porque se você sempre olha com olhar de dó ou com olhar de julgamento, muitas pessoas olham assim, você chega lá no farol e fecha o vidro. E às vezes o pessoal só quer uma atenção. Sendo sincero, o pessoal só quer uma atenção. Só um papo. E muita gente tá lá por escolha, muita gente tá lá porque por condições financeiras, outras pessoas porque não tiveram oportunidades, entendeu? Tem gente que eu já falei que o pessoal tá lá porque quer, cara. Sabe onde a família mora, sabe onde a família tá, mas o pessoal se acostumou a viver na rua, viver daquele jeito. E pra ele, ele tem a liberdade dele lá dentro. Lá fora, na rua, no caso. Ele tem a liberdade dele. Então, ele prefere estar ali do que na própria casa. Sinistro isso, né? Caramba, cara. É o que você falou, né, cara? Cada um tem a sua história. Todo mundo tem sua história, né? Cada um tem... Pô, eu não sei da sua vida. Coisas de 20 anos que aconteceram. Assim como se a gente for no metrô, tem milhões de pessoas e a gente não sabe nada que tem na vida da pessoa, né? Então, cada um tem uma história. Cada um tem um passado, né? E a gente não sabe o que levou a pessoa a ter a propriedade para tomar essa decisão. Antes da gente continuar, explica qual que é o conceito de filantropia, porque eu acho que filantropia, eu escutei a primeira vez, cara, depois dos 20 anos, a palavra filantropia, o que era, e eu demorei para entender, e eu só escutei o que era filantropia porque eu comecei a ler alguma coisa do Bill Gates. E o Bill Gates, ele é o maior exemplo filantrópico do mundo. Tanto que o cara... Isso eu tava escutando acho que ontem, cara. Olha essa sacada. Ele é bilionário. Existem vários outros bilionários. Ele não precisa de grana. E ele não precisa se expor também, né? O que acontece? Outras pessoas com muitas grana emprestam dinheiro pra ele. As pessoas confiam mais no Bill Gates do que no governo. Porque senão a pessoa ia fazer um cheque pro governo. Não ia fazer um cheque pro Bill Gates. Fato, né? Eu confiaria mais meu dinheiro nele do que no governo. Sem dúvida. Então, a galera confia muito mais nele. E se eu não me engano, eu não tenho 100% certeza disso que eu vou falar. Ele acabou com uma doença, não sei se foi febre amarela, se foi malária, mas ele acabou com uma doença X na África. Eu acho que eu li algo sobre esse tipo aí. E realmente o Bill Gates, ele tem um projeto sensacional, cara. Ele, se eu não tô enganado, eu li um tempo atrás, faz uns anos, eu acredito, que ele seria o homem mais rico do mundo. Hoje ele não é o homem mais rico, né? Algumas pessoas ultrapassaram ele. Mas ele doa quase metade do que ele tem, cara. Então, se ele doa metade do que ele tem,
ele seria o homem mais rico do mundo com facilidade. Ah, sim. Se mesmo ele doando, ele ainda tem muito, se ele não doasse, ele teria muito mais. Exatamente. Entendi. Faz sentido isso que você falou. Então, eu ouvi dizer que se ele não doasse, ele seria o mais rico do mundo. Mas ele tem um projeto sensacional, cara. Realmente, eu vi que ele criou uma vacina. Inclusive, alguns estudos da vacina do coronavírus, o instituto dele foi atrás, pesquisou e ajudou o governo dos Estados Unidos com isso, a criar uma vacina. Eu não sei se aconteceu, até porque a gente tá mais preocupado com o nosso aqui, né, do que... Mas eu sei que ele é bem influente nesse ramo, cara. Nessa parte de filantropia, ele tá muito bem mesmo. E você perguntou sobre conceito. Cara, eu sou bem assim, não sou muito técnico. Mas, filantropia é basicamente você dar uma força, você ajudar quem necessita, transmitir esse amor ao próximo, né? Isso é o que eu entendo de filantropia e o que eu vivo de filantropia. Não é só você se chegar lá, dar um trocado pra uma pessoa, dar um dinheiro. Filantropia é você transmitir um amor, cara. Transmitir uma amizade. Isso é uma forma de filantropia. É uma parada que todo mundo precisa. Você pode falar, eu sou uma pessoa bem, bem fechada. Mas a gente quer um carinho, a gente quer trocar uma ideia com alguém. E é isso, cara. É isso que o pessoal... eu entendo de filantropia. E é isso que o pessoal busca. Principalmente na rua, que é o lugar que mais precisa hoje, né? A filantropia, você acha que ela tá ligada só com pessoas de rua? Ou então seria uma caridade, né? Uma doação de tempo, uma doação de confiança. Porque, que nem você falou, né? Se o cara vem no meu carro e eu fecho o vidro, eu já não dei nem a possibilidade de confiar nesse cara, né? Então, se você encontrou alguém na rua e você foi falar do Flamengo com esse cara e você não ficou com a mão no bolso com medo dele te roubar, então você deu uma confiança pra ele. Então, talvez o cara queira uma questão de confiança. Então, a filantropia, ela vai além de você simplesmente ir na rua e entregar uma comida ou uma coberta ou alguma coisa, né? Com certeza, ela vai muito além da rua. A rua hoje é o lugar mais carente, que eu vejo assim. Existe sim, como você falou, da África, né? Existem outros países que necessitam muito da questão material, né? Da questão de uma comida, uma roupa, um cobertor para poder dormir à noite. Existe sim. Mas a filantropia não é só isso. A filantropia é o que eu te falei. É uma conversa, é você transmitir esse amor. E às vezes a pessoa não tá na rua para estar necessitando. Mas ela tá dentro da casa dela, confortável, quentinha, alimentada. E ela ainda assim precisa. Uma pessoa sozinha, cara, é a que mais precisa. Porque muitas pessoas entram em depressão. Porque é sozinha. Porque às vezes não tem ninguém para conversar. Não conversar, porque às vezes a pessoa trabalha. Ela vai estar lá no trabalho, convive com pessoas, conversa, mas ela não fala da vida dela, ela não fala dos sentimentos dela, ela não fala o que ela sentiu, o que ela deixou de sentir, ela não fala como foi o relacionamento com os pais, como foi o relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos. Isso é uma forma de filantropia, você transmitir essa atenção para a pessoa, você bater um papo com ela, você entender ela, você buscar entender o sentimento dela, o que ela tá precisando naquele momento, não só falando nas questões materiais, mas nas questões espirituais também. Tudo isso. Eu caracterizo filantropia dessa forma, cara. Eu acredito que é uma boa forma de se caracterizar a filantropia. E você falou que você começou com jovem, né? Lá nos 15 anos, aí você entrou no Demolei e acredito eu que o Demolei, ele te proporcionou ampliar, né? Então você aprendeu com... Cara, nada melhor do que aprender através de exemplo, né? Porque assim, a teoria é uma coisa, todo mundo pode ir lá e falar um monte de coisa. Mas o seu pai, pelo que você me diz, ele te mostrou pelo exemplo. Ele te ensinou através do exemplo. Aí em algum momento caiu sua ficha, você falou, porra, tem um propósito maior. Não é simplesmente... sei lá, qualquer coisa aleatória. Não, tem um propósito maior. E aí isso te envolveu, e aí você entrou no Demolei e provavelmente eles potencializaram isso dentro de você. Foi, cara, foi o que eu te disse. Em um evento de Natal, né, num evento da igreja, que eu me lembro que eu também era muito pequeno.
E isso me tocou de uma forma bem profunda, cara. Que eu fiquei bem assim. E eu sempre fui bem carinhoso, bem amoroso. Sempre quis ajudar, sabe? Sempre quis transmitir esse amor ao próximo. E os anos se passaram. Eu tive algumas dificuldades para entrar na Ordem Demolei por conta dos meus pais, né? Meu pai querendo, minha mãe não. Não mais por questões de afinidade deles do que por conta do Demolei mesmo. E aí, com uns 15 anos, eu entrei. E aí eu conheci esse campo que é muito amplo. Conheci pessoas sensacionais que ajudam muitas outras pessoas. Pessoas que, como eu te disse, o representante do nosso capítulo, que é o lugar que a gente se reúne, ele tem uma instituição, né? O Algodão Doce, Caravana Algodão Doce, que é dentro da fraternidade espiritual da qual ele criou. E ele ajuda muitas pessoas, cara. Diversas formas. Não só com... O capítulo, você fala. O capítulo ajuda diversas pessoas. O capítulo e as instituições do representante também. Do representante hoje. O capítulo, cara... O que é o capítulo? É o lugar onde a gente se reúne. Entendi. Como se fosse uma loja maçônica. Entendi. É o lugar que a gente se reúne. Eu digo loja maçônica porque a Ordem Demolei, ela é patrocinada pela maçonaria, né? Aí depois a gente bate um papo sobre história da Ordem Demolei, que é bem interessante também. Uhum. Mas... E aí por isso a gente faz essas ajudas e tal. Mas o Demolei, cara, é uma parada que, assim, durante o período de um ano, onde trocam as gestões, né? Onde os representantes, os líderes são alterados, como se fosse uma eleição mesmo. Entendi. É como se fosse um síndico de um prédio, por exemplo. Cara, eu digo prefeito de uma cidade. Eu digo como um prefeito, como um governador, como um presidente, porque tem eleições. Tem eleições, os capítulos votam, existem chapas que você vota, ou existem candidatos. Antigamente era feito por chapas, mudou por candidato, porque às vezes você gosta mais de um cara do que do outro. Aquele cara, você conhece ele, você sabe que ele é melhor. E aí depois voltou pra chapa. Atualmente são chapas, você elege o grupo todo. Então, entendi. E aí, cara, o Demolei me ajudou muito nessa questão, me ajudou a conhecer mais, a entender mais a filantropia, a ir pra rua, que é o mais importante, sair da minha zona de conforto e ir lá pra rua ver como as coisas acontecem e aprender a lidar com as pessoas, porque às vezes a pessoa tá na rua, ela é bem de boa com você. Aí você pega outra que, por questões maiores, por influências ruins, elas acabam se envolvendo nas drogas. E aí você vai falar com a pessoa é extremamente grosseira. Às vezes até agressiva, né? Já tive casos de oferecer uma marmita pra um morador de rua e ele levantar pra me bater, cara. Caramba! Porque o cara tá sob efeito, ou do álcool, ou das drogas. E cabe a gente que tá fazendo um serviço comunitário ali entender isso. E me falaram, cuidado, o pessoal às vezes não é muito receptivo, então toma cuidado. Mas vamos na boa. Tava uma galera junto, vamos um aprendendo com o outro. Então, o Demolei me ajudou nessa questão de ir pra rua, de trabalhar essa comunicação com um público diferente. E me ajudou muito, cara. Principalmente a Ordem Demolei, ela me ajudou como pessoa. Me ajudou a aprender a falar um pouco em público. Mesmo sendo um pouco tímido ainda, ela me ajudou muito a falar em público, a ter uma expressão mais, como eu posso dizer, mais profissional, né? Aprender a liderar, que é uma parada difícil, você aprender a liderar, você lidar com pessoas, lidar com gostos diferentes, com opiniões diferentes. Todo mundo. Exatamente, é muito difícil. É igual um governo. Sim. Você tem a esquerda, você tem a direita. É difícil você agradar todo mundo. Você governa pros dois, você não governa só pra um. Exatamente. Você não tem como separar e falar, não, vou governar só pra vocês, pessoal. Não existe isso. E no Demolei é a mesma coisa. Então ele me ajudou muito com isso. A Ordem Demolei, ela me ajudou muito com essas questões. Então vamos lá. Você entrou pro Demolei e, cara, como que funciona pra entrar no Demolei? Qualquer um pode entrar? Como que funciona? Você pode falar sobre isso daí? Claro. Pra você entrar no Demolei, você precisa ter de 12 a 21 anos. Geralmente os meninos entram mais novos porque, como eu disse, dentro de um capítulo, as eleições ocorrem de 6 em 6 meses.
Então, de 6 em 6 meses você muda de cargo, você pode chegar ao cargo maior de um capítulo, que é o mestre conselheiro, para você... Um menino de 15 anos. Um menino de, vamos supor, 13 anos, ele consegue chegar. Caramba. 12, 13 anos. Se ele for bem dedicado, porque existe graus dentro do Demolei, né? O iniciático, o grau Demolei, e aí dentro do grau Demolei você já pode... Isso é feito de 6 em 6 meses. Então, o cara entrou com 12 anos. 6 meses ele foi ao grau Demolei. Mais 6 meses ele ocupou um cargo da tríade, que são os 3 maiores cargos, que é o mestre conselheiro, primeiro e segundo conselheiro. Ocupou um desses 2 cargos, primeiro ou segundo, ele já pode ser eleito mestre conselheiro. Então, se ele tiver um bom relacionamento, com 13 anos ele já consegue. Então, assim, cara, você falou que o Demolei, ele é patrocinado pela maçonaria, né? Sim. E, cara, quem é leigo acha que é coisa do capiroto, acha que é uns negócios meio assim, né? E, cara, a gente tá falando de doação de tempo, de doação de confiança. A gente tá falando, basicamente, de como fazer fazer por alguém sem olhar quem, né? Exatamente. É basicamente essa frase. E isso não tem nada a ver, cara, com coisa do capiroto, né? Então, cara, onde que a galera confunde essas coisas? Porque, cara, realmente, se eu tenho um filho e eu quero trazer... Esquece esse lance de bolsonarismo, de a família, Deus e etc. Não, eu acho que... Eu acho que tá mal explicado o que é o fim... positivo. Isso daí é um meio, eu acho, né? Família, Constituição, pátria, esse negócio eu acho que é um meio. Mas eu acho que tem também a caridade, tem outros valores que a galera deixa de explorar e que é o fim para um homem ideal. O homem ideal não é o pai de família, não precisa ser um cara 100%, não precisa ser hétero, não precisa ter uma família dentro do padrão da sociedade, pelo menos eu acredito. Eu acredito que o homem ideal é aquele que, trabalha, ajuda as pessoas, constrói uma vida, ele consegue ir pra frente sem ser um cara corrupto. Porque que acontece dentro da corrupção? Eu tô me dando bem, você tá se dando bem, só que alguém tá, cara... Alguém tá perdendo. Alguém tá perdendo, e geralmente é o lado mais fraco. Você entendeu? Você deixa de dar, sei lá, comida pra alguém que precisa. Você deixa de dar escola pra quem seria um bom médico, por exemplo. Eu não vou dizer que não existe isso no Demolei, existe, né? Todo lugar. O ser humano é falho. É o ser humano. O problema de qualquer organização é o ser humano. Não Sim. tem jeito. Então, bom, você me falou da questão do... como fala? Religiosa? Não é da religião, é do preconceito. Do preconceito, isso. Exatamente, isso. vamos lá. É um pré-conceito mesmo, Exatamente. Começa pela maçonaria. A maçonaria eu não posso falar com muito entendimento, porque eu não tô lá dentro. Eu tô em partes, né? Eu sei o que acontece, eu sei de algumas coisas, mas eu não sei o que acontece efetivamente lá dentro, né? Mas do Demolei, falando do Demolei, da Ordem Demolei, vamos lá. Primeira coisa que é o que eu mais sofro. Demolei é do demônio. Por causa do nome. Demolei. É a lei do demônio. Lei do demônio. Nossa, cara, quanto eu já ouvi isso. Sério, Lei mano? do demônio. Pra quem não entende, é um nome diferente. Sim. Mas vamos lá. Por que Demolei? Em 1919, no Kansas City. 1919, tá. No Kansas City. Foi fundada a Ordem Demolei no dia 21 de março. Hoje se comemora no dia 18 de março, se eu não estou enganado. Eu posso estar... Porque é meio confuso, são muitas datas. Mas se eu não estou enganado, dia 18 de março. Foi criado lá a Ordem Demolei. Por quê? O pessoal nessa época ia pra guerra, né? Não sei se é a primeira ou a segunda. Primeira. Sou bem ruim de história. Se foi em 1919, foi a primeira. Primeira guerra. Então, pessoal, os pais de família, né? Os homens naquela época iam pra guerra. Deixavam suas mulheres, seus filhos, filhas, parentes, etc. E muitos deles não voltavam, né? Acabavam morrendo nos conflitos. E aí um rapaz, um homem, né? O tal Frank Shermaland foi responsável por reunir alguns jovens, e falou, vamos montar uma organização focada nisso, aquilo, né? Pra amparar esses jovens, porque eles não tinham uma figura paterna.
Ah, os caras que perderam os pais. Exato. Não só os caras que perderam os pais, às vezes até os que tinham os pais ainda, mas pra ajudar a galera, pra ajudar um pessoal. E aí ele formou o grupo, e eles precisavam de um nome. E dentro disso, o Frank Shermaland era maçom, então ele tinha muito conhecimento histórico, né? E aí eles precisavam de um patrono pra ordem deles. E aí pesquisaram vários patronos, vários nomes, e aí chegaram ao nome Jacques de Molay. O patrono é um cara... É um exemplo? É tipo quem a gente tem que seguir, assim? Seria Exatamente, isso? Exatamente. Esse cara é um exemplo de virtudes que eu gostaria de seguir. Exatamente. E Entendi. aí escolheram Jacques de Molay por quê? Jacques de Molay foi o último grão-mestre da Ordem dos Templários. Ele foi o último. Existem histórias que a Ordem acabou com ele, né? A Ordem foi finalizada, a Ordem dos Templários foi finalizada com ele, quando ele morreu. Ele foi o último de... Ele foi o último. Será que ele foi o último templário ou ele foi o último grão-mestre? Ele foi o último templário? grão-mestre. O último, assim, acho que é o cargo mais alto dentro dos templários. Eu acho que é o último cargo que você pode chegar. E aí, na história diz que Jacques de Molay foi queimado, né? Ele foi torturado durante algum tempo, durante alguns anos. Ele foi torturado com os piores aparelhos de tortura pelo rei Felipe e pelo Papa. O rei Felipe era francês, né? Isso, o rei Felipe era francês. E aí ele foi torturado por isso. Porque ele não... A Ordem de Molay, ela parecia um Robin Hood, sabe? Tirava dos ricos, às vezes, pra dar pros pobres. Pra quem necessitava de verdade. A Ordem de Molay ou a Ordem de Molay não, a Ordem dos Templários, né? Confunde muita... E aí... E aí escolheram o Jacques de Molay porque ele foi um grande exemplo do que a gente carrega, de fidelidade, de amizade, de companheirismo, que são uma das virtudes do de Molay, da Ordem de Molay. A gente é baseado em 7 virtudes. E aí o Jacques de Molay na história diz que ele preferiu morrer ao trair seus companheiros, ao contar onde estavam os tesouros da ordem, onde estavam seus irmãos, que era como eles se caracterizavam, e assim que a gente se caracteriza dentro da Ordem de Molay como os irmãos também. Ah, também são irmãos? Exatamente. E aí na maçonaria você acaba tendo os tios maçons, né? As tias, né? Uhum. Os maçons se caracterizam como irmãos, como as cunhadas, as sobrinhas, os sobrinhos. Uhum. E aí ele, por isso ele foi escolhido patrono. Então tá aí uma explicação por que o nome de Molay. E aí no nome dele de Molay, porque existe uma cidade na França que chamava de Molay, e aí ele era Jacques de Molay. Entendeu? Que ele é o cara da cidade. Ele é o cara da cidade. Se fosse de Roma, seria Jacques de Roma. Exatamente. Se fosse de Cuiabá, ia ser o Jacques de Cuiabá. Exatamente. E aí, por isso, foi escolhido. Igual o Anderson Nunes, né? Ele é o de... que ele tem Piauí, né? Que ele tem Isso, ele é do Piauí. Ele é o Whindersson do Piauí. Do Piauí. Seria... tipo isso, cara. Se o Whindersson Nunes fosse o patrono de uma ordem, seria... Do Piauí. Exatamente. É diferente, né, cara? E aí, por isso o nome. E aí existe muito preconceito, né, cara? Já começa pelo nome. E de Molay é no mundo inteiro, né, cara? É uma organização, que eu saiba, internacional. A Ordem de Molay é a maior ordem juvenil do mundo. Tem outras? Tem a Ordem Internacional do Arco-Íris para as meninas, Filhas Mas de na Jó. gringa, será que é? Filhas de Jó eu sei que é. Todas. Rotary Club, todas. A mais que eu mais sou próximo é do Arco-Íris, por minha namorada ser Arco-Íris. Então, mas existe sim outras organizações, essas são as mais famosas. De Molay, a Ordem de Molay é a maior. Inclusive, a maior jurisdição da Ordem de Molay no mundo é São Paulo. Cara, eu acredito que porque na Austrália, tá quase acabando os Demolays lá. Tá muito fraco. Até a maçonaria lá tá muito fraco. Você não vê jovem interessado por esses assuntos, sabe? E é triste porque, mano, acaba quebrando um pouco dessa questão do princípio da caridade. Acaba perdendo isso, né? Acaba ficando à deriva, digamos assim. Mas é legal saber que São Paulo, no Brasil, representa algo positivo, né? A gente não tá em primeiro lugar
A gente tá em primeiro lugar na Covid no Brasil. A gente tá em primeiro lugar num monte de coisa. Vamos ser bom em alguma coisa, pelo menos, né? Acho que na Covid não é muito bom. Não, então, pelo... Cara, mas tá difícil ser bom em alguma coisa, né? Mas é muito bom. A gente se sente muito contente com isso. Por isso, representar a maior jurisdição no mundo. Não é no Brasil, é no mundo, cara. Então, assim, São Paulo é muito grande. A Ordem de Molay em São Paulo é muito grande. Estado ou cidade? No estado, né? Eu digo a cidade, mas São Paulo é muito grande na Ordem de Molay. Então, é a maior, é o com mais número de meninos ativos que frequentam, né, os capítulos. Porque a Ordem de Molay vai até dos 12 aos 21 anos. Você atravessou os 21 anos, você se tornou um sênior de Molay. O sênior de Molay, ele vai apenas auxiliar os meninos, mas ele não vai participar mais das reuniões ritualísticas, ocupando os cargos. Ele vira um irmão mais velho. Exatamente, ele fica só auxiliando, falando, pô, faz assim é legal, assim dá certo. Existe um certo preconceito com os Demolays, porque muito Demolay sênior, ele pega assim e fala, pô, na minha época era assim. E, pô, os meninos têm que viver o momento deles, sabe? Eles têm que aprender. Ali dentro do capítulo, do lugar que a gente se reúne, é o lugar pra você errar. Porque ali você tá aprendendo pra trazer esses princípios pra fora, que é pra vida. Cara, você acredita... Você já viu, ou presenciou, ou acredita, não sei. Você já viu algum exemplo de um cara que, mano, era bagunceiro, porra, sem valor nenhum. E de repente, esse maluco transformou e você fala, meu, hoje esse cara é um exemplo que eu quero seguir, por exemplo. O Elite Podcast só existe por causa da nossa área de membros. Se você quiser conferir esse episódio até o final, vai no eliteconteúdo.com.br, contribua com o nosso projeto e tenha acesso exclusivo a esse conteúdo na íntegra e muitos outros.